Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui estamos para mais um Evangelho no Lar Online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Venha conosco estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Você é nosso convidado. E vamos desejar a todos um resto de semana com muita paz, com muita alegria. E vamos, nesse instante, fazer a nossa prece inicial, a nossa prece de abertura, mentalizando a doce figura de Jesus. É o momento em que nós nos sintonizamos com o plano mais alto, para que dessa conexão nós estejamos em condições de ouvir, compreender as lições que vamos ler, comentar, e também que todos nós sejamos envolvidos em doces vibrações de paz e de harmonia. Mestre Jesus, com os corações agradecidos, Senhor, aqui nos encontramos novamente para darmos sequência ao estudo do seu Evangelho de amor. Pedimos, Senhor, em favor da paz no mundo, para toda a humanidade encarnada e desencarnada, para todos aqueles que estão atravessando testemunhos dolorosos, que a misericórdia divina se faça presente através do auxílio, do amparo, do acolhimento dos benfeitores espirituais, a fim de que todos possam se sentir confortados, aliviados e até curados. Que nesses breves instantes, Senhor, todos os lares possam ser visitados, recebendo uma limpeza fluídica, recebendo as vibrações de harmonia, de equilíbrio, a fim de que as famílias se mantenham unidas, superando os obstáculos e as dificuldades da jornada terrena. Mestre Jesus, em seu nome, nós iniciamos o nosso estudo de hoje. Passamos a palavra para a nossa companheira Norma, que vai iniciar o item Mistérios Ocultos aos Sábios e Prudentes, do capítulo 7º, Bem-aventurados os Pobres de Espírito, e a Norminha, então, vai ler e comentar para nós. É com você, Norma. Obrigada, querida Vânia. Olá, meus irmãos. Que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Vamos, então, à leitura do item 7, que é o primeiro desse subtítulo, Mistérios Ocultos aos Sábios e aos Prudentes. Então Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por haver revelado aos simples e aos pequenos. São Mateus, capítulo 11, versículo 25. Então, meus irmãos, o nosso mestre, nessa passagem, ele está agradecendo ao Pai a inspiração que ele teve do Pai. Afinal, ele já havia nos dito assim, olha, eu e o Pai somos um, não é? Então, ele recebeu a inspiração e escolheu, entre humildes pescadores, os seus discípulos, mas que eram homens que tinham o coração aberto para ouvirem os seus ensinamentos e, principalmente, envidarem todos os seus esforços, não é? Para os exemplificarem, como o mestre fez. Então, mais tarde, a gente vai ver esse esforço
por exemplo, que até com a própria vida, a exemplo do guia e modelo, Mestre Jesus, eles pagaram, como Paulo, Pedro, Tiago, não é? Para fazer valer esses ensinamentos, essas verdades espirituais que o Evangelho de Jesus trouxe. Agora, pelos sábios e prudentes, aqui dessa passagem, certamente, Jesus se referia a escribas e fariseus, não é? Orgulhosos e arrogantes, lá de Cafarnaum. Eles rejeitaram o evangelho do mestre, né? Mas isso por quê? O homem orgulhoso, ele nada admite acima de si. Mas foi um prazer de Deus revelá-lo aos mais humildes, meus irmãos. Ou seja, aquele povo simples, aquele que pôde ouvir melhor a voz de Deus do que aos eruditos e privilegiados. Porque é humilde o povo, né? A voz do povo, né? Eles são humildes e precisam de Deus. Quanto mais humildes, as pessoas se aproximam mais de Deus para rogar a eles. Então, tinham mais condição de aceitar essas verdades espirituais. Assim, Jesus nos pede nessa passagem para sermos mansos e humildes de coração. E o Espiritismo nos traz exemplos que aqueles que eram pequenos na terra são grandes no mundo dos espíritos, ou seja, conquistam o reino dos céus, porque aproveitaram a oportunidade reencarnatória adequadamente para a sua evolução espiritual. Vamos dar prosseguimento com a leitura do item 8. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de as ter ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos, em aparência, a compreendê-las. É que é preciso entender pelos primeiros, os humildes, que se humilham diante de Deus e não se creem superiores a todo mundo, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos de uma ciência mundana, que se creem prudentes porque o negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o reconhecem. Porque, na antiguidade, prudente era sinônimo de sábio. Por isso, Deus lhes deixa a procura dos segredos da terra e revela os do céu aos mais simples e aos humildes, que se inclinam diante dele. Então, meus irmãos, essa expressão, né, pobres de espírito, aqui mencionada, não quer dizer sem inteligência, não. Dentro do contexto das leis divinas ensinadas e exemplificadas por Jesus, significa, né, os humildes, os que não buscam demonstrar o que sabem, não procuram exaltar-se ou exibir o que sabem, considerando sinceramente que muitos têm ainda o que aprender. Então, olha o exercício da humildade, né? Somos eternos aprendizes. Os humildes têm consciência disso. Assim, humildade se tornou como assim o cartão de entrada, né, para o reino dos céus. E nós vamos, então, entendendo que a humildade é a virtude assim, das mais difíceis de serem desenvolvidas neste mundo de provas e expiações, né, meus irmãos? Pois sua humanidade ainda se prende muito aos valores e prazeres materiais.
onde a competição aguerrida, a luta pelo sucesso, pelo poder, pelo dinheiro, são ações estimuladas e aplaudidas. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Como nos diz Kardec, o orgulho é que gera a incredulidade, meus irmãos. E André Luiz acrescenta que a incredulidade, ela é companheira da arrogância e que há os orgulhosos que se arvoram em detentores da revelação divina. Então, eles não aceitam, nada diferente do que eles já estão engessados, não é? E a doutrina espírita está aí nos abrindo novos horizontes com as revelações espirituais. Na Terra, o orgulho continua sendo muito estimulado, até mesmo por aqueles que aceitam a existência de Deus, mas negam a sua ação providencial sobre todas as coisas, considerando-se capazes de tudo resolver com sua inteligência. Então, eles interpretam que Deus cuida dos planos espirituais e eles do plano material, sem se aperceberem que tanto lá como cá vivem os filhos de Deus subordinados às leis morais ou espirituais que comandam a vida onde ela for exercida. E a doutrina espírita abre esse leque e nos esclarece que os avanços científicos, eles são inspirados aos homens da Terra pelo alto. O que a gente aqui desenvolve já existe no plano espiritual. E também ela nos esclarece que ao lado de cada médico material há um médico espiritual o inspirando, no exercício da sua profissão. Kardec afirma que eles negam o mundo invisível e um poder extra-humano não porque não podem entendê-lo, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa que não possam sobrepor-se e que os faria descer do seu pedestal. Assim, consideram os orgulhosos, pobres de espírito, os que acreditam em coisas além das percebidas pelos sentidos humanos, os ignorantes, supersticiosos ou, no mínimo, ingênuos. Daí a necessidade, meus irmãos, das dores do mundo, não é? Porque aí, quando nós somos acicatados, nós erguemos os olhos para o Pai, não é? E aí vamos reconhecer outros valores, outros prazeres, para desenvolvermos o equilíbrio, a felicidade dos homens na Terra, essa busca interior, espiritual. Kardec comenta: sendo Deus a justiça perfeita, não pode oferecer o reino dos céus aos que ainda se envolvem no orgulho, desprezando suas leis, porque esse reino de paz e felicidade, ele só pode ser apreciado por aqueles que têm em si próprio a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Jesus sempre colocou, meus irmãos, a humildade entre as virtudes que aproximam o homem de Deus e o orgulho entre os vícios que o afastam de Deus. Porque a humildade é uma atitude de submissão ao nosso Pai maior, enquanto o orgulho é a revolta contra ele, não é verdade?
Esse foi o nosso entendimento desses 2 itens. Agora eu passo a palavra para a nossa querida Vânia para dar continuidade a esse estudo. A palavra é sua, querida. Muito oportuno o seu comentário, Norminha, muito feliz e amplo, porque muitos se enganam, se equivocam quanto ao entendimento do que seja a humildade de que esse capítulo nos fala. Por que há mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes? É porque eles não entenderiam, porque o orgulho os domina. Junto com o orgulho, como Norma bem colocou, tem a questão da arrogância. A criatura se considera superior à maioria e àqueles até que querem se equiparar a Deus. Então, nós precisamos, dentro dessa nossa jornada evolutiva, trabalhar por combater o orgulho em nós, que se manifesta de várias formas, que se manifesta em várias posições sociais, né? Na sequência do estudo de hoje, nós vamos ver o que Kardec colocou. Assim ocorre hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos façam poucos esforços para os convencer. É que estes últimos se ocupam dos que procuram a luz com boa fé e com humildade, de preferência aos que se supõem na posse de toda a luz, e imaginam, talvez, que Deus deveria ficar muito feliz de os conduzir a Ele, provando-lhes a sua existência. Esse início do comentário do item 9 de Kardec também precisa ser analisado por todos nós, porque muitos entre nós têm aquele ímpeto, aquele impulso de querer convencer as outras pessoas, de querer espiritizar as pessoas. Então, nós devemos tomar bastante cuidado, pois, como disse Kardec, os espíritos, eles se ocupam daqueles que procuram o conhecimento espírita com boa fé e humildade, para que assim a mensagem espírita lhes chegue em pureza e lhes toque a razão e o sentimento. Né? Porque aqueles que são sábios, os doutores, os prudentes, né? Eles já se supõem conhecedores de tudo. Então, por isso que eles criam embaraços e dificuldades a qualquer novidade que surja. Isso vem lá desde os tempos de Jesus, na figura dos fariseus e dos publicanos. Continuando, o poder de Deus se manifesta nas pequeninas coisas como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, mas a derrama em ondas por toda parte, de modo que só os cegos não a veem. Na época de Jesus, ele, seus apóstolos, seus discípulos iam pregando o evangelho, ensinando para os povos, caminhando através do deserto, né? Passando muitas dificuldades para levar a lei de amor, o evangelho de Jesus. Né? Então, é uma determinação divina que a luz se espalhe, que alcance todas as criaturas. Deus não quer abrir os olhos deles à força. Os olhos de quem? Dos cegos.
já que lhes apraz mantê-los fechados. Isto é, a criatura prefere ficar naquela condição, onde ela se sente melhor, onde ela se acomoda. Porque há muitas pessoas que rejeitam a busca do conhecimento, que rejeitam estudar, quiçá não gostam nem de ler. Né? Então, esses são os cegos a que Kardec, a que Jesus se referia. Pois são aqueles que não querem ver. Ver aqui não está se referindo necessariamente àquilo que é percebido pelo órgão físico, pelo olho, mas ver no sentido de perceber, de sentir, de compreender as verdades espirituais. Chegará a sua vez, mas antes é preciso que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus e não o acaso na mão que lhes fere o orgulho. Então, aquelas pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam no Evangelho de Jesus, atribuem ao acaso a explicação para aquilo que lhes acontece, principalmente nas situações aflitivas, de trevas, de angústias, de dores. Então, eles preferem dizer que é o acaso do que admitir que é o orgulho que os cega e os impede de compreender, de analisar aquilo que lhes acontece. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convincentes, conforme os indivíduos. E aqui é importante nós comentarmos que muitas pessoas consideram o sofrimento, as dificuldades, os problemas, como um castigo, uma punição. E aí, facilmente, elas se consideram como vítimas. Né? Mas Kardec nos relembra, mais uma vez, que Deus emprega os meios para convencer os indivíduos, conforme a condição de cada um. Condição o quê? De compreensão, de entendimento, condição moral, condição espiritual e até intelectual. Não cabe ao incrédulo, aquele que não crê, prescrever-lhe o que devo fazer nem dizer. Se queres me convencer, deves proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. E Kardec continua: não se espantem, pois, os incrédulos de que nem Deus, nem os espíritos, que são os agentes da sua vontade, se submetam às suas exigências. Perguntem a si mesmos o que diriam se o último de seus servidores quisesse impor-se a eles. Deus impõe condições, mas não se submete às dos outros. Por que não? Voltemos à questão número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária ou causa primeira de todas as coisas. Significa o quê? Que Deus sabe tudo, que Deus nos conhece perfeitamente. Então, dá a cada um de nós as condições, os meios, o remédio de que nós precisamos para a nossa melhoria moral e espiritual. Mostrando assim que Deus é soberanamente bom e justo, porque não privilegia ninguém. Todos, independente da condição socioeconômico, cultural, de religião, de cor de pele, de raça, nada, todos nós estamos submetidos às leis divinas, que são leis universais, elas são imutáveis. Então, aquelas criaturas que são incrédulas, que não acreditam, aquelas criaturas que são orgulhosas, que são arrogantes, que acham que já sabem tudo, essas criaturas
querem impor condições, mas Deus não se submete. Por quê? Ele escuta com bondade os que se dirigem a ele com humildade, e não os que se julgam mais do que ele. Por isso, esse capítulo 7 é de grande importância para nós, porque o orgulho e o egoísmo, conforme nós vemos aqui no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, são as duas maiores chagas da humanidade. Tá? E o orgulho nos impede de acreditar. E muitos poderão pensar assim: ah, Vânia, mas como é que eu vou acreditar em algo que eu não vejo ou algo que eu não sinto? É que o Espiritismo se diferencia também porque ele nos proporciona a fé raciocinada. Ou seja, eu tenho fé, eu acredito, eu confio, mas eu sei por quê. E de onde vêm as respostas a esse porquê ou aos porquês? Vem da filosofia espírita, que está contida em O Livro dos Espíritos. Então, se nós quisermos realmente entender a doutrina espírita, compreendê-la, nós devemos estudá-la com muita atenção. Estudar, não estou falando ler. Refletir, analisar, né? Tudo que é trazido até nós pela equipe do Espírito da Verdade, para que nós não deturpemos os ensinos dos Espíritos, como vem acontecendo. E nós, aqueles que estudam a doutrina, aqueles que são expositores, palestrantes, nós temos uma grande responsabilidade, né, de levar a mensagem espírita tal qual os espíritos nola entregaram, e não enxertar nela outras coisas, enxertar nela o nosso ponto de vista, o nosso achismo. Né? Então, esse item 9 está cheio de reflexões para todos nós. Quando Kardec colocou aquela época que surgiu o Evangelho, né, 1864, Kardec bem disse sobre as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. E o próprio Kardec também, noutra parte, nos advertiu para que, se a ciência provasse algo que fosse diferente do que o Espiritismo colocava ou afirmava, que nós ficássemos com a ciência e deixássemos o Espiritismo de lado. Então, olhe a seriedade que envolve a doutrina espírita e a sua divulgação. Né? Então, nós devemos nos acautelar contra o orgulho, porque muitas vezes, né, nós temos dentro de nós o orgulho e não reconhecemos. E ainda muitas pessoas que estão à nossa volta, elas estimulam esse orgulho. Né? É o caso, por exemplo, que nós vemos que levou vários médiuns ao fracasso. Né? As pessoas assediam os expositores, os oradores, os dirigentes de reunião mediúnica, os médiuns, né? Com elogios desnecessários, com uma maravilha o trabalho que está sendo feito, e isso só vai cada vez mais estimular o orgulho. E o orgulho, assim, estimulado, é um passo largo para a perdição do médium, para que a sua mediunidade seja interrompida ou seja retirada. Então, vejam que não se trata de uma coisa simples,
E para nós brasileiros, né, espíritas, fica ainda mais, a lição fica ainda mais profunda, né, quando nós vemos tantas criaturas aí em nosso cotidiano manifestarem-se tão orgulhosos nas situações mais pequenas, né, dizendo assim: você sabe com quem está falando? Eu sou fulano de tal, eu ocupo cargo tal. E assim, né, pais que assim procedem transmitirão a seus filhos essas imperfeições morais, né? Porque o exemplo cala fundo. Né? Então, a nossa responsabilidade é muito ampla. Né? E nós precisamos continuar usando a inteligência, o raciocínio, usando o livre-arbítrio para o bem. Aqueles que ainda, em pleno século XXI, se recusam a aceitar as verdades do Espiritismo, muitos o fazem por orgulho, por não reconhecerem que há um ser superior a tudo e a todos. Há uma inteligência que criou tudo o que existe. E aquilo que muitos atribuem ou se referem ao acaso, à sorte, à má sorte ou à boa sorte, nada mais é do que a própria movimentação nossa enquanto encarnados dentro dos compromissos, tarefas e experiências de aprendizado de que cada um precisa para a sua evolução. Então, que nós aproveitemos melhor as oportunidades que nos são concedidas para combatermos em nós o orgulho. E muitas vezes, conforme nós acabamos de ouvir na leitura, Deus tem meios para convencer qualquer um. E muitas vezes esses meios acontecerão através da dor. Dor física, dor moral, né? Em nós ou nos entes queridos, para fazer o quê? Para nos tocar o coração e nos levar a reflexões, a fim de que comecemos a operar as mudanças dentro de nós. Porque o oposto de orgulho, que é a humildade, não quer dizer que a criatura deva ficar de cabeça baixa em todas as circunstâncias, né? De calar sempre. Ou então que o humilde seja aquele que tem menos posses materiais. Não. A humildade se manifesta o quê? Na simplicidade, na modéstia. Então, esse capítulo do Evangelho, os pobres de espírito, já nos colocou no início. Não se refere à pobreza material, mas àqueles que são simples e humildes, como as crianças. Né? Então, que nós busquemos essas imagens para as nossas reflexões e para que nós nos sintamos assim, motivados, esclarecidos e movidos para recordarmos diariamente que nós devemos procurar ser humildes. E a prova disso é que, ricos ou pobres, todos nós nascemos da mesma maneira e deixamos a terra da mesma maneira, sem levar nada, sem trazer nada. Então, para que o orgulho? Orgulho esse que nos infelicita, que tem nos trazido muitas dificuldades e muitas dores ao longo de nossa jornada evolutiva. Então, que dessa vez, na presente encarnação, nós possamos fazer a diferença, nós possamos iniciar esse processo da nossa libertação espiritual, dessa imperfeição
que atrai tantas outras, que é o orgulho. Junto com o orgulho vem a arrogância, vem o melindre e daí outras. Né? Então é isso, meus irmãos, o nosso recado. E agora nós vamos passar a palavra para a Norma, que vai pedir a magnetização ou fluidificação das águas, como que. É com você, Norminha. Ok, querida Vânia. Meus irmãos, então todos já devem estar com seus recipientes de água, né? Para que possamos fazer a fluidificação. Vamos então elevar os nossos pensamentos ao alto. Podemos impor as mãos sobre o recipiente numa prece. Graças a Deus, obrigada, querido Mestre Jesus, por essa oportunidade de fazermos jorrar os nossos humildes fluidos sobre esta água, que enriquecidos pelos fluidos sublimes, medicamentosos, trazidos por essa equipe espiritual que nos assiste em seu nome, Jesus, dos laboratórios espirituais, possam transformar essa água num remédio para os nossos corpos físicos e espirituais. Que assim seja, graças a Deus, lembrando a todos que, se porventura houver necessidade de uma fluidificação de água específica para alguma pessoa, aí sim o recipiente deve conter o nomezinho da pessoa, porque será um remédio direcionado para ela. Vamos agora, meus irmãos, então, a nossa prece final. Elevemos nossos pensamentos ao Pai. Graças a Deus, querido Pai, querido Mestre Jesus, estamos chegando ao término do nosso Evangelho do Lar de hoje, felizes e agradecidos por esta oportunidade abençoada de reflexão, para que possamos colocar em prática os seus belíssimos ensinamentos. Gratidão a essa espiritualidade amiga que, em seu nome, querido Mestre Jesus, esteve nos assistindo. Gratidão a vós, mas, sobretudo, gratidão ao nosso Pai Maior, a quem pedimos humildemente muita proteção e a devida permissão para encerrarmos o nosso Evangelho do Lar de hoje, estando todos juntos. Graças a Deus, que a semana que vem possamos estar juntos mais uma vez. Muita paz, meus irmãos. Graças a Deus.